Silent Hill é uma cidade envolta em névoas e mistérios. Abriga horrores que transcendem o imaginável. Cada criatura que habita suas ruas é mais do que uma mera manifestação. Elas são reflexos distorcidos dos medos, culpas e traumas humanos. Hoje exploraremos os demônios mais perturbadores dessa série icônica, desvendando seus significados e as inspirações que os moldam. E antes de partirmos diretamente para o vídeo, deixe seu like, se inscreva e não se esqueça de apoiar o canal. Seu apoio e comentários são essenciais. Então, vem comigo. Silent Hill tem na base de sua história e fundação de toda a sua mitologia, toda a cultura judaico-cristã, o que nos leva a alguns demônios e entidades inspiradas nessa religião e com muitas referências bíblicas, fazendo certos momentos até um certo flerte com o gnosticismo. Samael, na tradição judaica, é o anjo da morte, encarregado de separar as almas dos corpos. Em Silent Hill, sua presença é personificada pelo Incubus, uma criatura grotesca que serve como chefe final do primeiro jogo da série. O Incubus é uma manifestação dos traumas e sofrimentos de Alessa Gillespie, refletindo a corrupção e a distorção de sua infância devido aos rituais do culto da Ordem. Sua aparência reminiscente de Baphomet reforça a conexão com forças demoníacas e ocultas no mundo de Silent Hill. Mas então você deve se perguntar: quem é Samael na mitologia judaico-cristã? A sua origem e seu nome têm origem no hebraico, que pode ser traduzido como o veneno de Deus ou o cego de Deus. Samael é tradicionalmente associado a um anjo caído, o arcanjo da severidade ou da destruição na Cabala. Em alguns textos é visto inclusive como o anjo da morte. Inclusive na mitologia gnóstica ele é considerado o consorte de Lilith, ou o marido, sendo uma figura rebelde ligada ao desejo e ao desafio das normas divinas. Como podemos ver durante o jogo e na sua história na lore de Silent Hill, Samael é considerado um ser ambíguo, não necessariamente maligno, mas que representa o desequilíbrio para que assim possa existir o próprio equilíbrio. Como podemos ver ao final de Silent Hill 1, Samael assume a forma de Baphomet, remetendo a esse demônio da mitologia judaico-cristã. Baphomet é conhecido como o andrógeno iniciado. Muito provavelmente eles utilizaram essa referência em imagem por conta de Samael ter se criado dentro do corpo de uma mulher, remetendo a essa ambiguidade de gênero. Baphomet é representado como um ser com cabeça de bode, asas e peitos femininos, um braço apontando para cima e outro para baixo, como assim representando sua própria ambiguidade moral, nem bom nem mal, nem céu nem inferno. Baphomet representa em muito a união dos opostos entre o masculino e o feminino, o céu, a terra, o bem e o mal, a própria luz e sombra. Também muito associado à transformação, sendo aquilo que o próprio culto em Silent Hill sempre visou, uma mudança, uma transformação no mundo, nem para o bem, nem para o mal. Tanto que para ocultistas, Baphomet é um arquétipo do iniciado, alguém que equilibra as forças opostas dentro de si, trazendo o equilíbrio entre aquilo que é bom e aquilo que é mal, e assim supostamente trazendo a verdadeira liberdade ao ser humano, onde não somos mais presos a convenções entre aquilo que é bom e aquilo que não é. Trazendo assim também os seus paralelos com Samael, sendo ambos um símbolo de ambiguidade e sendo ambos uma representação de equilíbrio, o que acaba fazendo todo sentido em ter sua imagem utilizada em vez da imagem de Samael, que representa uma criatura completamente diferente e talvez não tão impactante. Embora já mencionado, o Incubus merece uma exploração mais profunda. Na mitologia, o Incubus é um demônio que seduz mulheres durante o sono, resultando em doenças ou morte. Em Silent Hill, o Incubus é uma manifestação do sofrimento de Alessa, alimentando-se de seus pesadelos intermináveis. Sua aparência monstruosa e suas habilidades letais refletem a natureza opressiva e destrutiva do culto e da ordem de Silent Hill. O próprio nome Incubus vem do latim de incumbare, que significa deitar-se sobre. Incubus tem sua origem em lendas medievais, sendo contado como um demônio que atacava mulheres durante o sono para praticar relações sexuais e também sugar sua energia e muitas vezes as fecundando, criando assim supostos filhos do demônio. Incubus inclusive possui uma contraparte feminina conhecida como súcubus,
que supostamente fazem o contrário, seduzem homens e os atacam durante o sono, sugando suas energias vitais, muitas vezes sendo culpadas por mortes durante o sono na era medieval, onde não havia uma explicação, então acreditavam que uma súcubus havia sugado toda a energia vital de um homem. No folclore judaico e gnóstico, alguns ligam íncubos à descendência de Lilith, considerado a primeira esposa de Adão, que acabou fugindo e abandonando o paraíso e se tornou um espírito noturno e sedutor atrás de energia para se manter vivo. Já no cristianismo, o íncubo é usado como uma explicação para desejos proibidos ou experiências sexuais durante o sono. A igreja os via como manifestações demoníacas da luxúria e dos desejos carnais dos seres humanos. Flaurus, também conhecido como Hauris, é um demônio do alto escalão na hierarquia infernal, conforme descrito na Pseudomonarchia Daemonum de Johann Weyer. Em Silent Hill Origins, Flaurus é utilizado pela Ordem como um dispositivo para amplificar as habilidades psíquicas de Alessa Gillespie. Sua forma, composta por 5 partes, reflete aspectos de tempo e percepção, simbolizando a manipulação e o controle das percepções humanas. Flaurus é descrito como o demônio da verdade e da destruição. Flaurus apareceu no Grimório Lemerheton, também conhecido como Ars Goetia, também muito utilizado em outras séries de games como referência, como Shin Megami Tensei e Persona. É um livro de magia do século XVII que lista 72 demônios que o rei Salomão teria invocado e aprisionado. Flaurus é considerado o 64º espírito da Goetia. É considerado um grande duque do inferno que comanda legiões de demônios. Na Goetia, Flaurus aparece como um leopardo, ou um homem com cabeça de leopardo, muitas vezes sendo associado ao fogo também. Porém, se solicitado corretamente, Flaurus pode assumir a forma humana. A Flaurus também é incumbido alguns poderes, como revelar segredos ocultos e possuir conhecimento absoluto sobre o inferno e seus demônios. Também é atribuído a ele a capacidade de proteger quem o invocou contra outras entidades malignas e, se for devidamente controlado, oferecer grande poder. Apesar de ser conhecido por ser destrutivo e impiedoso, Flaurus também é considerado na mitologia de Goetia como alguém extremamente leal quando dominado por alguém muito poderoso. Tudo isso nos leva ao simbolismo dele em Silent Hill, sendo representado em Silent Hill 1 como um item que protege Harry Mason dos poderes ocultos e também traz proteção e revelação, o que bate diretamente com a função do demônio Flaurus na Goetia. Flaurus também parece interferir diretamente na cidade de Silent Hill, revelando a sua versão distorcida, já que essa é a função principal e a atribuição principal na Goetia de Flaurus, como aquele que revela a verdade incômoda. Nesse ponto, eu vou ter que fazer uma trapaça, já que, como todos sabem, Valtiel não é considerado um demônio. Porém, dependendo da mitologia na qual nos apoiamos, como se formos usarmos como base o gnosticismo, toda entidade que não seja o próprio Deus é considerado um demônio, já que, segundo o próprio gnosticismo, após o rompimento do Pleuroma e a instauração do mal, todas as entidades que estavam juntas de Deus caíram e foram infectadas pelo mal da carne, ou seja, pela humanidade e por aquilo que nos gerou como humanos. Sendo assim, todas as outras entidades que não sejam Deus ou que não sejam o falso Deus, chamado de Demiurgo, todas elas são consideradas demônios ou arcontes. Valtiel é uma figura central na mitologia de Silent Hill, servindo como um agente de Deus. Sua aparência, uma ou mais máscaras costuradas e vestes brancas, reflete sua função como executor dos desígnios divinos. Sua presença constante ao lado de Heather Mason indica seu papel na vigilância e na manipulação dos eventos que cercam o destino de Heather, reforçando a ideia de que Silent Hill é um palco para forças divinas e demoníacas muito maior e conflitantes. O nome Valtiel vem do francês valete, considerado como servo, mais o sufixo hebraico el, que representa Deus, ou seja, Valtiel tem em seu nome como servo de Deus. Valtiel no gnosticismo é considerado um arconte,
um ritualista, um guardião das fronteiras entre os mundos. Ele não é o mal em si, mas uma engrenagem no sistema religioso e espiritual corrompido que governa Silent Hill. Em termos gnósticos, ele é um agente do mundo ilusório, que impede o retorno da alma à sua verdadeira origem. Seu papel reforça a ideia central da franquia, que o inferno está dentro de nós, e o céu talvez também. Ou seja, somos os grandes intercessores e culpados pelo maior bem e pelo maior mal causados a nós mesmos. Um pouco sobre o gnosticismo, para quem não entende muito bem. Gnosticismo é uma religião esotérica, antiga, que vê o mundo físico como uma prisão criada por um Deus imperfeito, ou seja, o demiurgo. No gnosticismo, a alma humana é uma centelha divina que precisa escapar dessa prisão material e retornar ao verdadeiro Deus, que seria um Deus puro e espiritual. Esse Deus, inclusive, que é visto como homem e mulher, uma dualidade, não um ser do masculino nem do feminino, e sim uma interseção entre os dois. Para os gnósticos, figuras como Sofia, ou seja, a sabedoria, e os arcontes, que seriam as entidades que controlam o nosso mundo, ou seja, entidades como anjos, demônios e todos os afins, são pontos e chaves centrais nesse grande drama cósmico, quase praticamente Lovecraftiano. Nesse contexto, Valtiel entra como um intercessor, um guardião e aquele que faz uma conexão entre o Deus de dualidade, que é mãe e pai, e também todos os seres terrenos e arcontes, sendo ele próprio, Valtiel, um arconte. Na mitologia de Silent Hill, ele é profundamente conectado à figura da deidade do culto de Silent Hill, ou seja, o Deus ou mãe, entidade que o culto quer trazer de volta à Terra. Valtiel não é essencialmente um vilão. Ele serve muito mais, como foi dito anteriormente, para guardar Heather, vigiar e manter tudo conforme os planos, talvez da Ordem, ou talvez os planos maiores da entidade mãe. Como anteriormente, dessa vez eu vou ter que fazer mais um subterfúgio. Vamos falar de Metatron, que fique bem claro, é esse cara e não Megatron, que é esse cara. Até porque numa primeira pesquisa eu também acabei confundindo o nome e procurei por Megatron em Silent Hill. Metatron é uma figura enigmática na mitologia judaica e cristã, conhecido como o Escriba Celestial. Metatron é considerado um dos anjos mais próximos de Deus. Sua representação em Silent Hill é sutil, aparecendo como o selo de Metatron, um talismã associado à Ordem, um culto presente em toda a série, como vocês bem sabem. Este selo simboliza a tentativa de controlar as forças além da compreensão humana, sendo ainda mais poderoso do que o Flaurus, por exemplo, refletindo a busca desesperada por poder e redenção dentro de Silent Hill. Apesar de ser visto e associado somente a um símbolo dentro da mitologia de Silent Hill, Metatron parece desempenhar um papel bem crucial, não servindo somente como um contedor, mas também um catalisador para tudo que está ocorrendo em Silent Hill. Não necessariamente o seu símbolo em Silent Hill serve para proteção, e sim para trazer alguma entidade antagônica à entidade que o culto de Silent Hill tenta invocar. Metatron, na cultura judaica, é descrito como o escriba de Deus. Sua origem vem do judaísmo místico, especialmente a Merkava, místico do trono divino, e a Cabala, não aparecendo na Torá, mas é citado em textos apócrifos, como o texto 3 de Enoque e o Zohar, conhecido também por vários nomes como Anjo da Presença, Escriba Celestial, Rei dos Anjos ou o Anjo dos Vários Rostos. Alguns textos judaicos afirmam que Metatron foi o próprio profeta Enoque, que foi levado vivo ao céu por Deus e transformado em um anjo ao seu lado. Ele é dito como o único anjo que pode se sentar diretamente ao lado de Deus, pois, segundo, ele seria o seu escriba e o seu mediador que responderia e traduziria para a humanidade e para os demais todas as palavras e aquilo que é dito por Deus. Em algumas correntes, eles acreditam que ele carregue 36 asas e 365 mil olhos, que é aquela representação mais comum vista em imagens sobre anjos
de forma não escultural ou de forma não renascentista. Ou seja, aquele anjo de muitos olhos, asas e criatura mística e cósmica. Já no misticismo gnóstico, Metatron por vezes é comparado ao Logos, o conhecimento, por ser considerado esse mediador entre Deus e o mundo material. No gnosticismo ele também pode ser visto como um arconte de luz, alguém que guarda os portões para a ascensão da alma, mas que também pode ser visto como uma barreira que impede essa ascensão, sendo assim considerado e talvez visto por alguns como um demônio. Metatron também é associado a conceitos como a geometria sagrada e a linguagem divina, tendo um item conhecido como o cubo de Metatron, que é uma figura geométrica que simboliza a criação, a ordem e a estrutura do nosso universo. Apesar de o cubo de Metatron não aparecer diretamente em Silent Hill, nem a geometria sagrada, podemos observar em vários momentos essa arquitetura quadrada em Silent Hill, esses símbolos, geometrias impossíveis, círculos ritualísticos e mandalas. Eu acredito que essa simbologia esteja principalmente nos labirintos de Silent Hill, nos seus puzzles, que fazem essa conexão com o Metatron. Por fim, eu gostaria de abordar sobre Deus, a entidade que a Ordem busca trazer à existência. Diferente de uma divindade benevolente, Deus em Silent Hill é uma força destrutiva, nascida do sofrimento e dos sacrifícios humanos. Sua criação é uma distorção da busca por redenção, refletindo a corrupção e a perversão de intenções originalmente puras. A tentativa de trazer Deus à vida resulta em caos e destruição, enfatizando os perigos de brincar com as forças além do controle humano. O culto em Silent Hill parece um cruzamento entre cristianismo distorcido, cabala e o gnosticismo. E o Deus que eles adoram pode ser muito bem visto como o próprio demiurgo do gnosticismo, sendo considerado assim um falso deus, sendo até mesmo o uso do selo de Metatron para enfraquecer este deus como um tema gnóstico, de buscar o conhecimento para se libertar da ilusão criada por um falso deus. Antes de tudo, eu gostaria de exemplificar o que é demiurgo. A palavra demiurgo e sua etimologia vem da palavra do grego demiurgos, que significa artesão, criador ou fazedor. Demiurgo primeiro aparece em textos filosóficos de Platão, onde ele é um criador benevolente do universo, um ser que moda o caos segundo formas perfeitas. Mas nos séculos seguintes, principalmente com o gnosticismo e os gnósticos, o demiurgo ganha uma roupagem bem mais sombria. No gnosticismo, demiurgo é considerado o falso deus criador do mundo material, e não o verdadeiro Deus supremo. Demiurgo é considerado um arconte ou entidade inferior que pensa ser todo-poderoso, mas na verdade é ignorante ou até mesmo maligno. É dito que Demiurgo criou um mundo imperfeito, cheio de dor, ilusão e uma prisão espiritual. Às vezes ele é associado com o Deus do Antigo Testamento, especialmente o vingativo e controlador. Demiurgo recebe vários nomes ao longo do tempo, conhecido também como Yaldabaoth, Saklas ou Samael, ou seja, o Deus cego. É dito que o verdadeiro Deus é puro espírito e amor, mas que está além do nosso mundo físico e material, e não se envolve com ele. O Demiurgo criou o mundo feito a partir da matéria, como uma prisão para o suposto espírito imortal que faz parte do verdadeiro Deus. Algumas coisas que são atribuídas ao Demiurgo é a arrogância divina, o acreditar que ele é o único Deus, e a ignorância de não saber que existe um Deus além dele. Demiurgo é considerado opressor por impor sistemas, criar dogmas e religiões e criar um culto a si mesmo, o que é visto como uma adoração do material e uma prisão para o corpo físico e o espírito verdadeiramente imortal. Demiurgo também é dito ter a capacidade de criar diversos mundos, criando mundos falsos para manter todos presos ao mundo material, criando realidades únicas para cada um. Em Silent Hill, Alessa,
Cheryl ou Heather, como você preferir chamar, são usadas como vasos para trazer o Demiurgo de volta à Terra, mas elas terminam por rejeitar esse destino, como a alma no gnosticismo que recusa o mundo ilusório de Demiurgo e busca a verdade e a verdade interior de cada um. O Otherworld, ou o mundo enferrujado de Silent Hill, é visto como uma das realidades criadas por Demiurgo para aprisionar e atormentar aqueles que são contra o seu surgimento ou que não querem o alimentar com sofrimento e pesadelos. Já outras criaturas de Silent Hill, como o Pyramid Head, são vistos como arcontes de Demiurgo, executores das suas leis e manifestadores da sua fúria e dor que ele deseja. As criaturas de Silent Hill servem como perpetuadores do ciclo de repressão, dor e controle criados por Demiurgo, tudo sobre a bandeira de um propósito divino e maior. Em Silent Hill, o Deus que promete salvação é o mesmo que impõe o sofrimento. Essa dualidade ecoa diretamente a figura do Demiurgo no gnosticismo, um criador imperfeito, cego e controlador. O horror verdadeiro não está apenas nas criaturas do outro mundo, mas na possibilidade de que tudo o que vivemos seja uma ilusão criada para nos manter presos. E escapar de Silent Hill, no fundo, é uma metáfora para escapar das garras de Demiurgo. No fim das contas, cada demônio em Silent Hill é mais do que uma ameaça física. Eles são reflexos das profundezas da psique humana, personificando nossos maiores medos, culpas e traumas. Ao entendermos suas origens e significados, podemos apreciar a profundidade e a complexidade que é a série de Silent Hill, convidando-nos a confrontarmos as sombras e aquilo que reside dentro de nós no mais íntimo, sendo talvez nós mesmos nosso próprio Demiurgo e o nosso próprio julgador e punidor. Obrigado por assistir até aqui, e se você gostou desse mergulho nas profundezas dos demônios de Silent Hill, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe suas próximas interações, para que eu possa saber aquilo que vocês sentem ao assistir, se vocês gostam e se vocês querem mais. Não se esqueça de apoiar o canal, se possível, pelo LivePix, ou com um comentário, com um like, com uma dica do conteúdo que você gostaria de ver aqui. E até a próxima, onde continuaremos sempre explorando os mistérios que habitam todas as sombras.